Olha aqui, pessoal, a gente até leva de forma um pouco mais cômica, um pouco mais leve, talvez, acho que é a palavra, um pouco mais leve, mas é uma situação que, para mim, sabe quando te dá um certo desespero? Você olha para a situação e fala, meu Deus, comecei a suar a mão, vendo as imagens, é aquela imagem do idoso levado por uma mulher para retirar empréstimo em um banco, e ele já estava morto, segundo os socorristas, há 2 horas. Você que está no YouTube vai acompanhar algumas imagens que a Itatiaia disponibilizou, inclusive no @ItatiaiaOficial no Instagram, está no nosso site também, já está no nosso YouTube, mas você vai acompanhar agora essas imagens. O que acontece? Segundo os socorristas, o corpo de Paulo Roberto já apresentava livores, é assim que se fala? Acho que sim, né? Livores, que são manchas escuras que correspondem a zonas de falta de acumulação de sangue, né? Ou acumulação de sangue. O Paulo Roberto, de 68 anos, foi levado por Érica de Souza Vieira Nunes, que se diz sobrinha dele, para retirar um empréstimo no banco. A ação dela foi gravada por funcionários que suspeitaram que o idoso estivesse já morto, né? No vídeo, ela pede para que ele assine o documento, né? E você quem está no YouTube está acompanhando. Ela pega na mão dele, põe a caneta, fala, assina, tia, assina, né? Assina aqui e tal. Ele não consegue ficar nem com o pescoço, né? Segurando a cabeça, né? A cabeça cai para trás, cai para frente, cai para o lado, e ela tentando, a mão cai. E, enfim, um negócio meio constrangedor. E os funcionários ali daquela agência começaram a filmar aquilo, porque realmente era meio estranho o que estava acontecendo. A Érica, que é essa moça que chegou com o idoso lá em depoimento, disse que ele estava vivo quando foi levado ao banco, teria passado mal no local e aí morreu, e ela não tinha percebido. Basicamente isso é a versão dela. Na segunda-feira, né, de acordo com a própria Érica, ele teria tido alta após 5 dias internado, tinha ficado internado, recebido alta, então na hora que ele chegou, foram levar ele lá para pegar um empréstimo. E aconteceu tudo que vocês já viram e tal. Agora, a informação mais recente é que os socorristas dizem, né, o SAMU, enfim, diz que ele já estava morto há 2 horas, ou seja, o corpo ainda estava ali meio mole, né, não tinha a rigidez cadavérica, né, que os médicos falam. O que me chama a atenção nessas imagens é que tem uma segunda mulher com ela, uma segunda mulher ali caminhando lá, tentando, mostrando, olhando para os cantos. E eu fico sempre na dúvida sobre isso. E a minha dúvida, doutor Guilherme Loss, na verdade são 2 dúvidas, mas vamos lá. Vamos começar. O senhor olha para essa situação, tudo que eu narrei, tudo que o senhor já viu, que o senhor já leu, enfim, as imagens estão no YouTube. O senhor olha para isso, como uma pessoa, eu estou falando da mulher, tá? Que levou o idoso. Que ele estava morto, a gente já sabe. Como uma pessoa ingênua, que não entendeu o que estava acontecendo. Ou essa mulher estava em choque, quando travou, a cabeça travou e ela não entendeu. Ou é uma espécie de doença no sentido de uma psicopatia, por exemplo. Como é que o senhor analisa isso, doutor? E eu estou colocando para o médico mesmo, doutor Guilherme Loss, analisar isso. Então, pelas evidências que a gente vê, tudo leva a crer que é uma estrutura de personalidade psicopática. É o sociopata que a gente fala. Por que eu digo isso? O sociopata, ele tem um traço, Júnior, que é a manipulação compulsiva. Ele não consegue ter controle, elaboração na hora que surge a oportunidade dele tirar proveito, ter ganho numa situação, ele compulsivamente ele tende a agir daquela forma. E muitas vezes, esse sociopata, as pessoas têm a mania de dizer que sociopata é inteligente. Psicopata é inteligente demais. Gente, psicopatas inteligentes são aqueles que se destacam na mídia. Mas tem psicopata inteligente, tem psicopata limitado. E a tendência, com o tempo e decorrer dos eventos estressores, das atitudes inadequadas da vida, é que a pessoa entra em tensão, medo de ser pega, medo de ser deflagrada, ansiedade, e ela vai vivendo situações de estresse recorrente, o cérebro dela vai desgastando, e a capacidade dela filtrar a relação risco-benefício dessa compulsão manipuladora vai baixando até que ela se entrega. É muito curioso que em casos de assassinos, psicopatas, os investigadores, algumas pessoas digam assim, né? Ah, não, ele queria ser pego. Ele deixou pistas no local, agiu de maneira inadequada porque ele já estava tão arrependido ou sofreu tanto com os crimes que cometeu que ele chegou uma hora que queria se entregar. Não é verdade. Eles vão se desgastando mentalmente e a capacidade de filtrar, selecionar, elaborar a atitude, né, criminosa vai caindo e eles começam a cometer tropeços. Nesse caso, para mim, a gente está deflagrando um caso clássico
de uma pessoa que perdeu a total capacidade de avaliar a situação de risco-benefício que ela estava colocando. Doutor, desculpa te interromper, mas você está dizendo que é o seguinte, ela achou que conseguiria enganar as pessoas que iam passar o empréstimo, seria isso? Sim, através de uma interpretação limitada, já talvez consumida de outras situações estressoras, dificuldades da vida dela, esse traço psicopata se manifestou numa situação ultra desmedida e ela agiu praticamente de uma maneira ridícula, né? Mas eu digo pra vocês, eu tenho muitos pacientes, a gente tava até comentando aqui, que falam assim, gente, eu queria ser psicopata, que aí você só pensa só em si e não se sofre com as situações do... Gente, o psicopata, ele tem uma capacidade de exercício de bem-estar, de satisfação, um acesso ao prazer ultra limitado. Júnior, se você só tem prazer com a sua estrutura, com a sua individualidade, e você tem um potencial de se acostumar, a se adaptar, enjoar das coisas, você vai precisando cada vez mais e mais intensamente de acesso a prazer. Se você se realiza através da sua empatia, você tem um campo infinito de exercitar prazer com o seu porteiro, com a sua esposa, com a sua filha, com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas que você conhece e ajuda na rua. Então, a estrutura psíquica do psicopata, ela é extremamente sofrida e vazia. E ele desenvolve essa dependência da manipulação compulsiva para conseguir ter acesso a ganhos e a satisfações. Se a gente for ver vários casos, por exemplo, golpista do Tinder. Cara, tem coisa mais estúpida? Você está expondo a sua imagem de maneira recorrente, indo a lugares que tem câmeras e agindo de maneira criminosa repetitiva. É claro que a casa vai cair. Então você vê que a capacidade, o vazio dessa pessoa é tão grande que ela vai se expondo e se entregando. E isso faz parte do jogo deles, né? Faz parte do jogo deles. Eles não têm um controle claro, consciente sobre isso, porque eles vão perdendo cada vez mais a capacidade de discernir o custo dessa relação risco-benefício, do quanto vale a pena o ganho versus o risco que ele está correndo. Essa pessoa provavelmente se expôs a isso e está lá. E é engraçado, que eu vi relatos do delegado, eu acho, dizendo, ela não demonstrou tristeza com a perda da pessoa que ela disse que era um ente querido, ela não demonstrou culpa, ela não demonstrou arrependimento. Você vê que é uma pessoa mentalmente já consumida, embotada. Até na hora do processo lá de tentar conseguir um empréstimo, ela não gagueja, não hesita, não titubeia, ela está... assim, focada, determinada a conseguir aplicar o golpe. É a típica atitude compulsiva de uma pessoa que tem controle. Agora as pessoas, quer dizer então que é doente mental não vai ser punido? Não, ela não é inimputável, ela não é mentalmente desorganizada, desconectada da realidade. Pelo contrário, ela vai ser punida e ela estava ali agindo de maneira premeditada e planejada para conseguir ter um ganho com aquilo. O professor Alexandre, o doutor Guilherme entende muito do cérebro humano. Né? Psique? Se diz assim, né? Psique humana. Enfim, deixar as palavras bonitas de lado, mas o doutor entende disso e elencou algumas questões ali que mostram, olha, tudo leva a crer, é lógico que o doutor não fez um estudo de caso, não fez uma análise clínica, não conversou horas com ela tem que ser colocado, mas tudo leva a crer que tem traços de psicopatia ali. Eu não sei se meu coração é bom demais, eu olho para ela, eu tenho uma certa piedade, a sensação que eu tenho é que ela tá com um bloqueio, assim, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Ou é picareta mesmo? Antes de mais nada, seu coração é bom demais, Júnior. Não, juro pra vocês. Não, isso não é um coração, cara. Isso é um Maracanã de amor. Não tem condição de você ter um coração tão bom assim, cara. Mas você não... Você sabe que eu sou seu fã, eu te admiro muito. Eu adoro quando eu tô aqui na bancada junto com o Dr. Guilherme Loss, porque é um mestre de uma área que eu sou apaixonado, que é o comportamento, a mente humana, né? E aí, o Dr. Guilherme Loss foi cirúrgico, assim, extremamente acertado nas palavras. E eu queria colocar mais algumas reflexões que, para mim, corroboram com esse ponto de vista. A gente não está falando de uma pessoa ali que estava em estado de choque, nem tão pouco, na minha opinião, tá? Nem tão pouco desatenta ao que estava acontecendo. Não mesmo. Nós estamos falando de uma pessoa que demonstra que os seus valores humanos estão corroídos e corrompidos há muito tempo. Valor humano que não demonstra afeto nenhum. Porque quando ela fala assim, ele passou mal. Se eu estou com um idoso que eu tenho um mínimo de afeto e ele demonstra que está passando mal, sentindo qualquer coisa, eu não vou parar o que estiver fazendo para dar atenção para aquele idoso. Ainda mais se tratando de uma pessoa que, pelo histórico, teve internado recentemente. Então, assim, ela não demonstra nenhum tipo de afeto. Em hipótese alguma ali, ela se preocupa com ele. Quando a gente vê no vídeo, ela não tem nenhuma expressão facial de preocupação, de dor, nenhum tipo de empatia por aquela pessoa. Então, para mim, parece muito mais uma coisa que foi pensado por uma pessoa que consegue dissimular com a maior naturalidade do mundo. E aí, muito bem disse o doutor que pessoas psicopatas, às vezes, estão muito exponenciais na mídia, porque não é difícil para uma pessoa que tem pouquíssimo afeto pelo outro fingir afeto. Ele vai se treinando aquilo durante muitos anos. E aí ele pode ser, sim, um grande ator ou uma grande atriz. E aí a gente fala assim, uma pessoa dessa, como é que pode? É um ator. Não,
não é um ator, é um doente mental mesmo, real. E aí eu coloco outro pensamento. Para que a pessoa chegue neste ponto, com este idoso, que teoricamente, até onde a gente sabe, é um familiar, e tem condição de levar isso à frente, mesmo com pessoas falando assim, mas ele não está bem e tal, sugestionando assim, ó, não quero dizer para a senhora que você está querendo dar um golpe com um cadáver aqui, eu imagino o quanto que esse idoso não penou com essa pessoa anteriormente. Quais foram as condutas anteriores que aconteceram entre essa relação familiar? Sabe? Eu acho que ainda tem muita coisa para ser descoberta a respeito disso. Eu acho que a gente ainda tem que entender muito, mas que serve de reflexão para as pessoas. E principalmente para aquelas que estão confiando em alguém para cuidar de um familiar seu. Observe muito quem é essa pessoa, quem é esse cuidador. Observe quais são as ações dessa pessoa quando aquele que está sob cuidados demanda alguma necessidade a mais, porque às vezes a gente não percebe pequenos sinais que a gente tem que estar atento o tempo todo. Isso é para quem está cuidando de um idoso, para quem está cuidando de uma criança sua, para todo mundo. Observe os pequenos sinais de preocupação e de atenção às menores necessidades. Isso vai te ajudar a não estar convivendo com uma pessoa como essa, que, na minha opinião, é uma pessoa completamente desequilibrada e nem um pouco honesta. Eu sou bobo mesmo. Não, você tem um coração bom, você não é bobo, não é porque gente, os argumentos de vocês me convencem totalmente. Né? Eu olho, eu ouço o que vocês estão me dizendo e isso tudo que vocês estão me falando me convence. Pô. Tem traços ali de psicopatia, assim, não é possível, né? Mas eu olho para essa dona e eu tô vendo as imagens que estão passando aqui de novo no YouTube. Para quem tá acompanhando, tá vendo de novo. Ela tá tentando ali fazer com que ele assine. O doutor explicava que, tipo, a pessoa perde o linear de crítica ali, né? Mas me parece que ela passou muito de todos os limites. Não é possível que ela ia achar que as pessoas não iam ver que aquele cara estava morto. Ela fala assim, assina aqui, ela conversa com ele, sabe assim? Como que ela ia imaginar que ele ia conseguir assinar de uma forma, ou eles iam deixar ela assinar para ele, ou ia ser por meio de um dedão? Eu acho que ela estava esperando uma distração para ela pegar a caneta e dar uma rubricada ali. Eu acho que ela também subjetivamente planejou isso e não considerou o risco da exposição, não perdeu a capacidade de calcular isso. E ao mesmo tempo, mas é interessante, praticamente todos os psicopatas que entram em atitudes ilícitas recorrentes ali, eles vão perdendo isso, Júnior. Eles entram num processo de autossabotagem. Não sei se você lembra o caso do Ted Bundy, que era um serial killer dos Estados Unidos, muito famoso, né? Que ele matava as mulheres, estuprava e tal. Depois que ele foi preso, ele fugiu, ele entrou numa crise que ele perdeu a capacidade de cálculo disso, e ele entra num lugar onde dormia várias universitárias e comete vários crimes em sequência. Isso demonstra a perda da capacidade desse cálculo fino elaborado. Agora, que os psicopatas inteligentes se destacam mais na mídia por conseguir cometer crimes graves por mais tempo, isso é verdade. Mas a maioria absoluta deles, e psicopatas assassinos, gente, isso é em 100 mil. 99.999 não são assassinos. São pessoas que convivem com a gente. Teoricamente, Júnior, as estatísticas dizem que 1 em cada 6 pessoas tem algum traço de leve, moderada a grave de sociopatia. É 16% da população. Então são coisas que acontecem no dia a dia, né? Por isso que livros, o Psicopata Mora ao Lado, fazem tanto sucesso, porque a gente vai vendo no nosso dia a dia pessoas que, né, ligam um alerta, dá aquela exclamação na mente, falam, meu Deus, o que eu tô convivendo aqui, com quem estou vivendo? E a gente tem que ficar de olho aberto mesmo. Mas de maneira geral, a maioria vai passar pela vida inteira sem chegar numa condição extrema de crime, etc. Vai cometer pequenos atozinhos ali, isso, né? Mentira, alguma coisa ali, né? Mas vai se auto-sabotando. Perde amizades, desconstrói casamentos, destrói, às vezes, famílias, perde emprego, muitas situações. Então, essa história de que... Agora, o triste que está acontecendo na mídia, vocês já perceberam isso? A idolatria da psicopatia. Quantas séries, né, criando, assim, mitos e anti-heróis que ganham renome por serem psicopatas. Tem Clark, tem aquele canibal americano, várias séries. Gente, está na hora de a gente enxergar, isso é uma coisa gravíssima. A gente tem que afastar esse tipo de condicionamento, porque corrompe a nossa fé no próprio ser humano. Se você vê várias séries dessa, você começa a olhar para todas as pessoas como fossem potenciais psicopatas, vive uma atenção constante e se torna uma pessoa com ansiedade social extremamente doente. Eu li em algum lugar também que estão produzindo um novo Coringa, né? Um novo filme do Coringa agora também que vai sair. Enfim. Ó, gente, eu sei que esse assunto esse assunto me intriga. Eu olho para isso tudo e falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo no mundo? Fato é que a equipe de jornalismo tá atrás disso, a Polícia Civil de São Paulo do Rio, né, na verdade, tá
está investigando tudo. A qualquer momento isso pode ter novidades essas novidades podem ajudar o nosso debate aqui de alguma forma, e a equipe de jornalismo vai trazer aqui para a gente trocar ideia. Mas em princípio, e me parece que é unanimidade aqui, pelo menos entre os dois debatedores, tem traços de psicopatia, tem problemas seríssimos ali que fizeram com que ela perdesse a capacidade de crítica mesmo, né? De entender que o outro ia perceber aquilo naquele momento. Eu ainda olho para aquela dona, eu tenho uma certa pena, eu não sei porquê, mas eu tenho.